Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Começa agora o programa Saúde é Vida, ao vivo aqui pela tela da TV. Você pode acompanhar, claro, aqui pela televisão e também por meio das nossas redes sociais. Esse programa está sendo transmitido na íntegra no Facebook da TV Câmara e também no nosso YouTube. E antes de falar do tema de hoje, eu quero lembrar você de casa que a sua participação é fundamental aqui no nosso programa. Faz o seguinte, tá vendo esse número que está aí aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Pega seu celular, anota aí. Se tiver alguma dúvida ao longo dessa edição, é muito fácil. É só mandar a sua pergunta para a gente, que o especialista que vai estar aqui na tela comigo responde ao vivo. Assim você não fica com dúvida e fica sabendo tudo sobre intestino. Você sabe qual que é a função do intestino aqui no nosso corpo? Sabe quais são os principais problemas? Como identificar se tem alguma coisa errada? Você aí, que tem o intestino preso, tem o costume de tomar laxante quase todos os dias, será que isso faz bem ou mal para o seu intestino? Alimentação, quais os cuidados, enfim, tudo você fica sabendo a partir de agora. E quem está comigo aqui e vai esclarecer todas as nossas dúvidas, olha só, é o médico Carlos Machado. Ele é clínico geral, especialista em medicina preventiva e nefrologista. Dr. Carlos, muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar aí ao vivo com a gente do Saúde é Vida nessa sexta-feira à tarde. A gente sabe que a agenda de médico é bem tumultuada, mas o senhor fez questão aí de disponibilizar esse tempo só para falar com a gente. Muito obrigada. Boa tarde, obrigado pelo convite. O importante é o seguinte, é muito melhor não ficar doente. É muito melhor você aprender a cuidar da tua máquina para ela durar 99 anos, que é o tempo que a gente está durando, né? A gente está morrendo depois dos 90. Imagina que você tem um carro que você ganhou quando você nasceu. E o teu papai e tua mamãe falou assim, Viviane vai ter que ficar com esse carro até 99 anos de idade. Não vai trocar de carro, não dá para trocar o motor, não dá para fazer muita coisa. Você vai ter que ficar com ele até o final da vida. Como é que você vai cuidar desse carro? Você vai cuidar com revisão preventiva. Você não vai deixar o motor enguiçar, você não vai deixar a pressão dos pneus ficar maluca, você não vai deixar enferrujar as dobradiças, e você vai lembrar que o carro tem um tubo de entrada, que é a gasolina, né, e tubo de saída, que é o escapamento. Então, o carro tem um fluxo dentro dele. O nosso organismo tem um fluxo, que é o tubo digestivo, que da boca até o ânus são 7 metros de tubo. Esse tubo digestivo, ele não faz parte do corpo, ele está dentro do corpo. Mas o que está dentro do tubo é extracorpo. Então, aquele tubo nosso dentro do corpo, que é a nossa boca, esôfago, estômago, duodeno, intestino grosso, intestino fino, até a via de saída, você tem que entender que aquilo é fora do corpo. É como se fosse uma linguiça que eu estou jogando comida e no final da linguiça está saindo fezes. E é tão importante esse intestino que no nosso abdômen existem quase tantos neurônios como no cérebro. Você tem uma ideia. O abdômen é chamado de segundo cérebro. A gente tem aqui 95 bilhões de pendrives. Sabe aquele pendrive de computador? Eu tenho 95 bilhões de pendrives no cérebro que a gente chama neurônio. Na barriga tem 90 bilhões. Ou seja, é o segundo cérebro da gente. Por quê? Porque tudo que acontece na barriga, o cérebro capta para comandar o trabalho do corpo como um todo. Então, a barriga e o intestino são extremamente importantes. Doutora, a gente sabe aí que o intestino é bem importante, como o senhor disse, todo mundo fala, intestino, não sei o que aí, mas qual que é a função exata dele? Porque nem todo mundo sabe, né? Sabe que é importante, que faz parte do corpo, como o senhor disse aí, mas e aí? Para que ele serve? É só para colocar para fora as fezes? E não, na realidade é assim, o tubo digestivo, vamos falar tubo digestivo, porque o intestino faz parte desse tubo, começa com a boca. Então, a função da boca é mastigar.
A função da boca com a língua é sentir os sabores, os odores através do nariz e avisar o cérebro. Por isso que quando você vai se alimentar, tem que ter uma sequência lógica, tem que ter uma ordem dos alimentos, né? Como Adão e Eva, eu oriento muito a dieta do Adão e Eva para quem quer ficar com mais músculo, melhorar a pele e diminuir uma barriguinha. O que Adão e Eva comiam é o que a gente deveria comer. E quando você se prepara para comer, você estimula todo o sistema do tubo digestivo, começando pelo nariz, que sente o odor da comida, a boca, que sente os sabores e já estimula o cérebro. Então, a língua, quando detecta o açúcar, o azedo, a pimenta, o sal, os sabores, ela avisa o cérebro, está chegando tal tipo de comida. O cérebro avisa o estômago e avisa o intestino, avisa o fígado, avisa o pâncreas e avisa os rins que está chegando tal tipo de alimento. Então, o intestino é importante, mas ele primeiro começa pela boca. A função da boca é mastigar, mastigar bem. E aí eu tenho a saliva, que são enzimas que vão umidificar essa comida. Por isso que não é bom ficar bebendo durante a comida. Vai mastigar? Mastigue, deixa para beber depois, né? Beber água, ou líquido, ou suco. Engoliu a comida, caiu no estômago. O estômago produz um ácido clorídrico que queimaria, fura a nossa mão. Mas no estômago, o estômago ele é preparado para ficar com esse ácido e ele vai ajudar a amolecer, a digerir, a corroer, a derreter os alimentos que foram bem mastigados. Então, mastigue bem. Chegou no estômago, o estômago vai digerir. A partir do estômago começa o intestino fino, que é o intestino delgado. Ali, logo de cara, já tem 2 órgãos interligados. O pâncreas, que produz enzimas no pâncreas para ajudar a digestão. E o fígado, que produz outro líquido, que é uma enzima, né, produzida na bile, que é o líquido biliar. Então, tanto o pâncreas quanto o fígado jogam substâncias para digerir, ajudar a digestão. Então, você vê, o estômago trabalhou, o fígado trabalha, o pâncreas trabalha, a boca com a saliva trabalha, e aí aquele alimento virou uma pasta. E aí começou o quê? O tubo delgado, que é o duodeno. Delgado tem lá 5 metros e pouco de comprimento, é uma linguiça toda enroladinha na barriga. E para que serve essa linguiça enrolada na barriga? Ela começa a absorver os alimentos. Então, ela absorve o alimento inteiro? Não. Por exemplo, eu como um pedaço de carne, de frango, de porco, de vaca, de peixe, ovo, uma proteína animal, que é obrigatório. Proteína animal é o alimento mais obrigatório para a gente. Por quê? Porque na proteína animal existem os aminoácidos essenciais, que são como se fossem tijolinhos. Para eu fazer uma casa, eu tenho que ter tijolo. Eu preciso do tijolo. Esse tijolo essencial, obrigatório, ele vem da proteína animal. O estômago quebrou essa proteína animal. É como se eu engolisse uma parede, o estômago quebra a parede em tijolinhos. O intestino vai absorver os tijolinhos, que são os aminoácidos. Quem vai para o sangue são os aminoácidos. Aí a gente come grão, né? Arroz, feijão, batata, mandioca, milho, trigo. Tudo que é grão é um açúcar. Todos os grãos, que a gente chama de carboidratos, são açúcares. Quando a gente come esses carboidratos integral, arroz, feijão, macarrão, aí eu como a farinha, o macarrão, a tapioca, eu como o bolo, tudo isso é carboidrato, é um açúcar que às vezes foi manipulado pela indústria, pela padaria, pelo mercado e tal. No intestino, ele é quebrado em pequenos pedacinhos para ser absorvido. Então, a função do intestino é absorver tudo que a gente comeu fragmentado em pequenas moléculas, pequenas coisinhas que vão cair no sangue. Então, no sangue só entra aquela partícula pequena. A função do intestino, naqueles 7 metros, é absorver os alimentos, absorver a água, absorver tudo que eu comi. Se eu tomei remédio, vai absorver. E se eu botei para dentro uma porcaria, vai absorver. E se eu estou fumando, vai absorver no pulmão, mas no intestino também, porque a fumaça também vai para o estômago. Então, por isso que tudo que a gente põe na boca, pelo nariz ou pela boca, ou por uma injeção, vai cair no sangue diretamente quando eu tomo uma injeção, mas vai cair no sangue através do intestino pela absorção. E tudo que foi para o sangue só tem uma via de saída, a urina.
Tudo que entrou no corpo tem que sair pela urina. Tudo que entrou no teu chuveiro, que você tomou banho, tirou o barro, que você foi brincar no barro, vai para o ralo. Então, a via de saída da pia é o ralo da pia. A via de saída do nosso corpo é a urina. Então, a fumaça do cigarro vai para o sangue e sai pela urina, por isso que dá câncer na bexiga. A fumaça do cigarro vai para o corpo todo, não é só para o pulmão. Vai dar câncer no pulmão? Vai, mas vai dar câncer no intestino também. Então, o intestino recebe todo aquele lixo. A função do intestino, que não é um tubo lisinho, não é um tubo tipo de silicone, ele é um tapete que virou um tubo. Se você pegar o tubo digestivo e abrir, ele parece um carpete cheio de pelinhos que absorvem os alimentos. Aí o que acontece? Os primeiros 5,5 metros, que é o intestino delgado, ele faz o máximo de absorção. E as fezes são cremosas, pastosas. Ainda não são fezes, ainda é uma comida que virou pasta. Quando chega no final do intestino delgado, eu tenho o intestino grosso. O intestino grosso ele tem mais ou menos 1 metro de tamanho. Ele começa do meu lado direito aqui, sobe até o fígado, atravessa pela barriga, desce pelo lado esquerdo e vai dar no intestino final, que é chamado de reto, e ânus, que é a via saída. A função do intestino grosso é transformar aquela pasta cremosa, quase líquida, em algo sólido para eu evacuar um tubo não duro, não mole, firme, para eu poder fazer uma evacuação normal. Qual é o correto da gente evacuar? Primeiro, um bebezinho. O bebê mama e faz cocô. Tanto que quem tem bebezinho, acabou de fazer cocô, mas está na hora de mamar. Deixa eu trocar a fralda e vou dar de mamar. Não, espera dar de mamar, porque ele vai fazer cocô. Então, existe um reflexo. Quando a gente come, o cérebro avisa o intestino, está na hora de desocupar espaço. Então, o bebê, quando come, ele evacua. A gente vai crescendo, não dá para ir no banheiro toda hora, ninguém vai usar fralda, então a gente tem que evacuar de manhã quando acorda e depois da janta. Esse é o ideal, 2 vezes ao dia, uma obrigatória. Por quê? Para que eu vou ficar o dia inteiro trabalhando, indo para a escola, carregando 1 quilo, 1,5 quilo de fezes na barriga? É que nem você pegar 1,5 quilo de açúcar de feijão e botar na roupa e falar, eu vou andar o dia inteiro com 1,5 quilo de alguma coisa que eu não preciso. Então, dar descarga na privada abdominal, no intestino, pela manhã, é o normal, é o ideal, é o perfeito. E aquelas fezes têm que sair de uma maneira normal, sem machucar, sem doer, sem ser um tijolo saindo. À noite, seria o ideal que você fizesse uma segunda evacuação. Esse é o indivíduo normal. Agora, se você não toma água, não é água de coco, suco de fruta, água. Nosso organismo precisa de água. E muitas pessoas substituem água por drink. Né? No meu livro, tem um livro que chama Você é o que você come. A gente fala uma frase que é minha. Água é água. O que não é água é drink. Todo mundo acha que drink é a caipirinha, é a cerveja, é o vinho. Não. Drink é tudo que não é água. O que é o drink? É algo que é gostoso, pode ter álcool ou não. Suco de fruta é drink, água de coco é drink. Uma tigela de açaí que eu estou comendo com a colher é um drink. E o que é um drink? É uma carga de açúcar gigantesca. Eu vou sobrecarregar o pâncreas, o fígado, o rim, vou provocar um diabetes no futuro e vou engordar. Então, nosso organismo precisa de água, 3 litros de água por dia. A água é importante para a pele, cabelo, unha e para o intestino, e para o rim poder lavar o corpo. O rim, quando elimina o lixo do corpo, ele precisa de água. Para a gente lavar a roupa, eu preciso de água. Eu não lavo a roupa com água de coco. Então, esse é o primeiro erro que todo mundo tem. Comer bem, comer uma alimentação saudável, fazer a dieta do Adão e Eva, é perfeito. Mas tem que tomar água durante o dia. Aí, se você não toma água, o que acontece com o teu intestino? Ele vai ressecar as fezes. Ao invés de você evacuar um tubo digestivo, um tubo molinho, pastoso, vai evacuar um tijolo a cada 4, 5 dias. E isso é um problema hoje no mundo, porque 90% das mulheres não vão no banheiro todo dia. Eu até ia perguntar isso para o senhor. Homem Por também. que mulher tem mais dificuldade de ir ao banheiro do que homem? O que acontece? Primeiro
Primeiro que a mulher não toma água. Segundo que ela não quer ir no banheiro fora de casa. Por isso que eu ensino às pessoas, você tem que não deseducar o teu intestino. O teu intestino nasceu educado. Você mama e ele faz cocô. Então, se você não deseducar o teu intestino, e as pessoas deseducam o intestino de um bebê, já tem bebezinho com o intestino preso, aí fica com a barriga grande, cheio de gases, sofre para evacuar. E isso é culpa da orientação e da alimentação. Então, o que acontece? A mulher já não toma muita água. Porque tem que fazer xixi toda hora. Sim. A mulher já não quer ir no banheiro fora de casa. Então, ela tem que se cuidar para que ela levante pela manhã, faz o gatilho do intestino acordar e vai no banheiro fazer cocô. Porque aí ela, primeiro, vai estar saindo 1 quilo mais leve. 1 quilo mais leve. Segundo, à noite, depois da janta, volte a lembrar que o reflexo de comer e evacuar existe. Você só precisa recuperar, caso você tenha perdido. Muitas vezes, as pessoas adoram falar, eu vou tomar óleo de rícino, óleo de azeite e laxante. Isso é que nem você espremer cebola no olho. Você vai chorar? Vai. Mas não é bom você chorar por causa da cebola ou porque pôs pimenta no olho. É bom você lacrimejar porque você tomou bastante água. Quando você toma bastante água, você vai ter lágrima constantemente sendo fabricada, que ela lava o olho constantemente e escorre para o nariz constantemente. E você não percebe. Então, você está hidratando o olho por boca, tomando água. Você não hidrata o olho irritando o olho. Para que eu vou irritar o meu intestino para evacuar? Para que eu vou jogar pimenta no olho ou jogar um laxante no intestino? O laxante no intestino vai fazer o estrago que a pimenta faria no teu olho. Ele vai irritar, ele vai acelerar, ele vai funcionar, mas vai queimar o intestino, vai agredir o intestino. Então, nunca foi bom negócio usar laxante. Mas eu tenho uma situação emergencial. Vai ter que fazer um exame, uma colonoscopia, vai ter que tomar laxante para limpar o intestino. É uma necessidade médica momentânea. Agora, para o dia a dia, fuja do laxante. Procure um bom clínico. Por que a gente fala do clínico geral? A medicina tem 2 especialidades. 2, somente. Eu que tenho 45 anos de carreira, dando aula como professor, a gente sempre falava para os alunos, tem 2 especialidades na medicina, clínica geral e pediatria. Essas são as 2 áreas médicas. As outras são as subespecialidades que nós precisamos, mas o paciente precisa ter um pediatra e um bom clínico para cuidar da família. É o médico de família, o médico que cuida de você, que conhece você como um todo, é o maestro da medicina. É óbvio que a gente pode, eu como médico, posso precisar do apoio técnico de algum especialista, de um cirurgião, mas quem precisa do médico é você que está me ouvindo. Você não pode seguir com um especialista, por quê? Quando você está só com um especialista, ele vai estar vendo aquela parte do corpo. Ele é muito bom naquela parte do corpo, mas ele não vê você como um todo. E é aí que o grande erro. Erro alimentar. Então, o nosso intestino, ele faz todo esse serviço de absorção. Se eu começo o tempo todo a desequilibrar a balança do alimento, eu bagunço meu intestino. Eu falei do carro logo no começo. Imagina que no teu carro, ele é a gasolina. Eu tenho que dar gasolina para ele. Mas hoje a gasolina já não é gasolina, já tem álcool. Já não é o ideal. Se o carro é a gasolina, eu tenho que botar a gasolina. Nosso corpo precisa de 3 elementos para fazer pele, cabelo, unha, osso, para ter músculo, para ter anticorpo. Primeiro elemento, proteína de origem animal. Nós somos mamíferos, então leite, queijo branco, coalhada feita em casa, né? Então, mamíferos. Nós somos carnívoros. Ovo, carne de frango, de peixe, de porco. Por que eu preciso da proteína de origem animal? Porque é apenas na proteína de origem animal que existem os tijolos essenciais, os aminoácidos essenciais. Agora, proteína tem que comer. Beleza, a gente já comeu, acordou, bebeu, né, bebezinho, leite da mamãe. Aí eu começo a introduzir, além das proteínas de origem animal,
os elementos que são de vitaminas e fibras, que são os vegetais e os legumes. Então, são as verduras, a abobrinha, a berinjela, o quiabo, coisas que eu tenho na feira. Esse é o alimento que o Adão e Eva comiam. O terceiro alimento já é o menos importante, é o alimento que dá combustível para você trabalhar, que são os carboidratos, que são os alimentos mais, entre aspas, baratos, hoje nada é barato, que são os que dão energia. Então, arroz, feijão, batata, mandioca, milho, trigo. E o que veio disso daqui é um açúcar de cadeia longa, é um açúcar chamado de carboidrato. Então, o indivíduo que trabalha como pedreiro, ele vai comer muito carboidrato. O indivíduo que trabalha o dia inteiro no computador tem que comer pouco carboidrato. Senão ele vai engordar. O que acontece com as casas? O pessoal come muito pão, bolacha, biscoito, é só farinha, é só derivado de farinha, o intestino entope. E a pessoa não está comendo aquilo que deveria comer, que são os primeiros 2 itens. E aí o intestino preso, respondendo a primeira perguntinha, foi: é culpa das pessoas. Ninguém tem um intestino preso, exceto algumas doenças raras. A culpa é da família ou da orientação que alguém deu para essa família. E doutor, me fala uma coisa, como saber que o intestino não está indo bem? Ele dá sintomas? A barriga, ontem eu fiz uma live, acho que saiu também até um desses sites de notícias, falando sobre dor de barriga, é coisa séria. Dor de barriga é onde mais a gente vê erro médico. Erro médico. Por quê? Porque dor de barriga, eu tenho que garantir que não é uma apendicite que mata. Eu tenho que garantir que a dor de barriga não é uma inflamação de um divertículo que mata, que não é uma inflamação, uma úlcera perfurada que mata, que não é, ou seja, tem um monte de doença na barriga, que quando eu falo, essa tua dor de barriga são gases, está errado. Quando eu falo dor de barriga, eu tenho que garantir qual o diagnóstico. E o que acontece? Como é que a barriga reclama? O estômago pode reclamar com queimação, com refluxo. O intestino pode reclamar porque está entupido. A privada está entupida. Vai ter dilatação, gases. O lixo está parado no cesto de lixo de casa faz uma semana. Aquilo está fedendo, tem gases, tem podridão. Cólica abdominal. Eu posso ter vermes, eu tenho 7 metros de intestino. É óbvio que eu, você e nosso cachorrinho, nosso gatinho, nosso papagaio, nosso periquito, todo bicho tem verme no intestino. E nós temos também. Então, 2 vezes por ano, tem que fazer a tua consulta médica, 3 vezes ao ano, e lembrar o médico que tem que tomar vermífugo, porque todos nós temos. E o verme, numa quantidade baixa, faz parte, outras não. Se ele estiver fora do comum, ele vai ter dor de barriga. Eu posso ter o apêndice inflamar. Eu posso ter formação de divertículos, que é como se fossem espinhas, como se fossem bexiguinhas infeccionadas no intestino. Pode ter hemorroida, pode ter fissura anal, que é rachar a saída do intestino. Eu tenho a bexiga, que pode estar infeccionada, eu tenho os rins, que pode ter infecção, e tem a cólica renal, que hoje é a dor mais comum de barriga, é cólica renal. E aí existe um erro. O pessoal fala, eu estou com cólica renal, eu vou no cirurgião para ele operar, dar um tiro e arrancar pedra. Pera, você não resolveu a origem. Se você tem cólica renal, se você tem infecção de urina, você tem que tratar a causa. Quando eu trato a causa, eu não preciso dar tiro na pedra, eu derreto a pedra. Quando eu trato a causa da infecção, eu trato a infecção, mas eu tenho que tratar a causa para a infecção não voltar. Porque uma infecção de urina, infecção dos rins, é que nem cupim no guarda-roupa. É cupim, ele está comendo lá dentro. Eu matei o cupim, mas ele comeu uma parte do meu guarda-roupa. Então, não é para ter cólica renal, não é para ter infecção de urina e não é para ter dor de barriga. Não é para ter gases, não é para ter arroto, não é para ter queimação, não é para ter fezes que doem para sair, não é para ter nada. Se você tiver uma alimentação boa e uma boa revisão médica da máquina, que é aquela história. Qual é a frequência que eu levo meu carro para ele durar 99 anos? A cada 3 meses eu vou no mecânico trocar óleo, ver o pneu, ver a água. Cada 3 meses, eu, você e todo mundo deveria fazer uma consulta médica com um bom clínico geral, que é a revisão preventiva. Para quê? Para a máquina não enguiçar,
para o avião não cair, para o carro não ficar no meio da rodovia. E doutor, pesquisando aí sobre o tema, eu vi na internet algumas doenças aí, as mais comuns. Veja se é isso mesmo, doutor. Infecção intestinal, doença celíaca, doença de Crohn, hemorroida e intestino irritável. São as mais comuns que afetam o nosso intestino? Não. As mais comuns são gastrite, por causa da alimentação, do estresse, de erros da pessoa no dia a dia. A segunda mais comum é cólica renal, que não é do intestino, mas é da barriga, do abdômen, né? A terceira é infecção de urina, também não é do intestino, mas está na barriga. A quarta são as infecções intestinais adquiridas. Uma comidinha ruim, uma comidinha que eu comi na rua e não devia ter comido, fui num boteco e comi um monte de maionese, um monte de molho, e isso me deu um desarranjo intestinal, porque aquela comida estava com alguma contaminação. Então, é a quarta causa. A quinta coisa são verminoses. Está cheio de criancinha com dor de barriga, adulto, que é um verme no intestino. Então, não é tomar remédio para verme, é ir no médico para investigar. Isso é por ordem de frequência. Aí eu venho ao intestino preso. O intestino preso é muito comum, principalmente em mulher, mas em homem também, e está cada vez causando mais doenças. Esse intestino preso, que não evacua 2 vezes ao dia, ele vai ter mais divertículo, ele vai ter mais hemorroida, ele vai ter mais fissura anal, mas ele vai ter mais infecção no corpo. Porque se a privada está entupida, as bactérias estão lá crescendo. Se o intestino está parado, as bactérias estão crescendo, e essas bactérias entram para o corpo, vão para o sangue. Tanto que 99% das infecções do corpo vêm do intestino. Não porque o intestino causou, mas porque as bactérias do intestino entraram para o sangue. Porque ficou muito tempo parado, elas tiveram tempo de reproduzir e invadir. A outra coisa que você tem são doenças como divertículo. Agora, menos frequente, mas está na moda falar, mas são pouco frequentes. Intestino irritável, né? É um intestino que qualquer coisa dá um desarranjo. Doença celíaca é uma doença que o intestino não absorve determinados alimentos, né? O glúten. Doença de Crohn, que é uma outra doença inflamatória. Essas doenças são muito raras, são muito pouco frequentes. Mas muitas vezes tem diagnóstico errado, porque a pessoa come errado, se alimenta errado, faz tudo errado, irrita o intestino, e aí vai no médico, ele dá um diagnóstico chique numa dessas 3 doenças. E muitos pacientes que eu atendi com esses diagnósticos chiques não eram. Era simplesmente, vamos botar ordem na tua saúde, meu querido. Minha querida, vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar da hidratação, vamos fazer uma revisão preventiva, vamos botar tua máquina para funcionar como se fosse um carro de 80 anos de idade, de 50 anos de idade. Esse carro bem cuidado, ele vai ser valioso. Ele vai passear nas cidades do interior desfilando como um carro antigo. Agora, se você tem 60 anos de idade, 50 anos de idade e não está cuidando do teu carro, ele vai te deixar na rua qualquer dia. Então, as doenças mais comuns são as mais comuns que a gente esquece de tratar. E principalmente esquece de prevenir. É tudo evitável. Todas são evitáveis. Doutor, falando aí em doença, tem gente que acha que tomar um remedinho, né? Uma automedicação. Essa automedicação pode piorar aí a saúde do nosso corpo, do nosso intestino? Olha, eu faço live, eu fazia live todos os dias nas minhas mídias. Instagram, YouTube, TikTok. Aí tem dica todo dia tem dica nas mídias. Mas eu reduzi minha live para quarta-feira, que depois de 4, 5 anos fazendo live todo dia, falei, não, vamos deixar para dica de saúde toda semana, quarta-feira. E é engraçado que eles sempre reclamam, então entram lá 1000 pessoas e sempre reclamam dos médicos. Eu fui num médico muito ruim, eu vou num monte de médico e ninguém resolve. Eu fui em um médico, ele mandou para outro, mandou para outro, mandou para outro, mandou para outro. Ou seja, as pessoas reclamam de um profissional que demorou para ter o diploma 10 anos. São 6 anos de faculdade, manhã, tarde e noite, e mais 4 anos de residência. E está cheio de médico ruim, está cheio de gente ruim em toda a profissão. Se você, que tem dificuldade para achar o médico que você gosta, e é estatístico, né? 80%, eu tenho sempre 20% de gente muito boa na profissão. Se você reclama que você, às vezes, não dá certo com o médico, é porque você não pegou o médico bom e não grudou nele. Por que você vai acreditar num vendedor de remédio,
na comadre, na vizinha, na internet, no que você futrica por aí, que às vezes nem medicina fez. Se você já reclama de muitos médicos, e eu concordo, por que você cai no golpe do balcão da farmácia, do balcão da televisão? O artista falou que é bom tomar essa vitamina, e você cai no golpe. Então, assim, escolha o médico, né? E eu sempre uso assim, a Ordem dos Advogados do Brasil reprova 80% do pessoal que fez 5 anos de faculdade de Direito. Se eu tiver uma prova para medicina, nós vamos ter uma coisa mais ou menos igual. Então, quando você encontra um bom clínico geral, muitas vezes, de novo, eu tenho 2 áreas médicas, pediatria, que está fazendo falta, e o clínico geral, que está fazendo falta. Esse é o médico para você, esse é o médico para mim, esse é o médico para a tua família, porque ele cuida de você de ponta a ponta. Se eu, como clínico geral, tiver uma dúvida, eu ligo para o especialista, discuto o caso e trago para você a resposta do especialista. Eu não vou te mandar para 5 especialistas para avaliar, porque é como botar 5 cozinheiros na cozinha. A comida vai queimar, vai salgar, vai dar zebra. Chefe de cozinha é um só. Então, tenha o seu médico. E não use medicamento por conta própria. Tirando a dipirona para febre, a novalgina, o resto, procura ter o seu médico, liga para ele, manda mensagem. Hoje consulta por vídeo, né? A gente resolve. Hoje eu tenho pacientes do Canadá, Austrália, Europa, porque você faz consulta por vídeo. Então, tenha o seu médico. Você não tem condição de gastar? Ache um bom médico que você se identifique no posto de saúde, 3 vezes ao ano, vai lá, doutor, eu quero dar uma reavaliada na máquina. Eu já levei meu carro na oficina, agora sou eu que quero reavaliar minha Doutor, saúde. quando a gente fala de intestino, normalmente como é feito o diagnóstico? Tem exames voltados só para o intestino para detectar se existe alguma coisa de errado? Você falou uma coisa importante, Viviane, que é assim, os maiores erros de diagnóstico são no abdômen. Por quê? Porque os médicos moderninhos que não estudaram muito, eles querem fazer exame. E os diagnósticos de uma complicação abdominal, ele é 90% é clínico, é a consulta, é a conversa médica, é o atendimento, a troca de informações, o que você sente, quando você começou a sentir, como é que é isso. A consulta médica é que faz o bom diagnóstico de qualquer problema abdominal. Os exames complementam o diagnóstico. Então, eu posso precisar dos exames, se eu tiver disponível, eu vou utilizar. Mas se eu estiver no meio do mato, no meio da Amazônia, é o médico que faz o diagnóstico. E hoje tem muito médico que não sabe fazer diagnóstico. Ele só sabe pedir exame. E habitualmente ele vai errar, porque o exame não dá o diagnóstico. O exame ele ajuda a direcionar para aquilo que o médico já estava apontando. Então, o bom médico, ele tem mira. É como se ele pegasse uma arma e ele está mirando. O médico ruim, ele tem uma metralhadora dando tiro para tudo quanto é lado e ele não sabe o que ele está fazendo. Então, sempre veja o seguinte, o bom médico vai fazer a consulta primeiro, não pedir exame. E doutor, me fala uma coisa, quando a pessoa vai deixando de cuidar do intestino, vai ignorando os sintomas, pode ser muito grave no futuro? Olha, o que tem de gente que morre porque tem intestino preso e de repente ele complicou, uma diverticulite, uma apendicite, uma perfuração, é grande. O que tem de gente que perdeu a vesícula, teve que operar a vesícula, porque não cuidou da alimentação, da dieta da Adão e Eva. O que tem de gente que acabou com o pâncreas, porque também não cuidou da alimentação e virou diabético. O que tem de gente que está tendo cólica de rim e simplesmente trata a pedra. Eu vou operar a pedra, tirei a pedra, e dali a pouco o rim parou, entupiu, e ele vai para a hemodiálise e acaba morrendo na hemodiálise, esperando um transplante. Tudo isso é abdômen. E está tudo interligado com o intestino. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, uma pessoa que tem, às vezes, uma diarreia, pode ser um problema do rim entrando em falência. Uma pessoa que está com o intestino preso, pode ser um problema da tireoide entrando em falência. Por isso que o abdômen, ele avisa de doenças do corpo como um todo. Né? O coronavírus dá diarreia. Está cheio de gente, 30% das pessoas que eu atendi, mais de 1.000 pacientes com corona, eu internei 20. A maioria a gente conseguiu tratar em casa, mas tratamos em casa, não é fica em casa e espera ficar ruim. Mas 30% era por diarreia pelo bichinho.
né? Alguém falou do sarampo, né? Da vacina, poliomielite, vacina. Essas doenças virais também dão diarreia. E muitas vezes começa pela diarreia. E o diagnóstico tem que ser E, correto. doutor, como que funciona o tratamento quando a gente fala de intestino? Existe também remédio voltado para ele? E pegando um gancho aí da alimentação que o senhor falou, a gente vê muita propaganda, né? Lactobacilos faz bem para o seu intestino. Isso é verdade? Isso funciona? A gente deve acreditar ou não? Então vamos pensar assim: nosso intestino, quando você nasceu da barriguinha da sua mamãe, você mamou leite no peito da mamãe. E você já recebeu bactérias boas, chamadas de lacto, que vem do leite, bacilos, que é uma bactéria. Então, desde que a gente nasceu, a gente tem lactobacilos, bactérias boas no intestino, que fazem parte do nosso corpo. A gente tem aí meio quilo, 1 quilo de bactéria no tubo digestivo, que fazem parte, nos ajudam a trabalhar todo o alimento. Mas tem bactéria ruim, tem bicho ruim, tem verme ruim, tem coisa ruim. Então, sair por aí comprando lactobacilos, que tem 20, 30, 40 tipos diferentes, não é bom. Quem é que tem que decidir isso? Tem um médico. Aí eu vou num especialista de nutrição, eu vou num nutrólogo, vá no teu clínico geral. Por quê? Porque o clínico geral é o maestro, é o chefe da cozinha. É ele que vai decidir o que vai ser feito, como vai ser feito, para que o equilíbrio exista. Quando você sai querendo tomar remédio por conta própria, ou você foi em apenas um especialista, ele vai dar remédio focando naquilo que ele sabe. Né? Ah, tá com dor de barriga, toma Buscopan, tá errado. Tá com enjoado, toma um remédio para o estômago, tá errado. Eu tô com o intestino preso, toma laxante, tá errado. Por quê? Porque você não está tratando a causa do problema. Você está tentando resolver o problema, mas a causa continua e você vai piorando cada vez mais. Por isso que a chave na barriga, no abdômen, no intestino, é ter o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Quando eu tenho o diagnóstico, eu faço medicina. Quando eu não tenho diagnóstico, eu estou fazendo terapia. Terapia, qualquer curandeiro inventa fazer terapia. E, doutor, a gente está aí falando da importância do intestino para o nosso corpo. Eu queria perguntar para o senhor, a pessoa vive sem o intestino? É complicado. Para você ter uma ideia, você quer ver uma das coisas que eu, com 45 anos de carreira, de professor, eu não gosto de cirurgia para emagrecer. Por quê? Porque eu vou tirar parte do meu estômago, eu vou tirar parte do meu tubo digestivo, eu vou atrapalhar o fluxo de absorção, eu vou acabar tendo doenças para o resto da vida e até posso emagrecer, mas uma boa parte também engorda depois de novo. Então, basta um pedacinho pequeno do meu estômago que vai fazer uma falta danada para o resto da vida. Agora, existem situações que você é obrigado a perder parte do intestino, uma diverticulite que você não preveniu, um tumor que você não preveniu, porque a maioria dos tumores são evitáveis, a maioria. Aí você tirou parte do intestino, vai fazer falta? Sempre vai fazer falta. Né? Papai do céu não criou o nosso intestino com quase 7 metros para a gente falar, não, eu posso tirar 1 metro aí desse negócio e jogar fora? Não. Você vai ter que reclamar com o papai do céu. Então, tudo aquilo que você puder fazer para não ter amputações, não ter retirada do teu órgão mais importante depois do cérebro, é cuidar para não precisar de uma cirurgia de amputação de parte nenhuma do teu corpo. É óbvio que se tiver que, aí tem que, não tem o que discutir. Mas se você puder prevenir, é melhor. Então, quais as dicas que o senhor dá para prevenir qualquer tipo de doença aí relacionada ao intestino? E o que a pessoa tem que ficar atenta no corpo aos principais sinais, que tem que ligar aquele sinalzinho de alerta, falar, preciso de um especialista, preciso de um médico para saber se está tudo bem com o meu intestino, ou enfim, né, com toda a parte, né, que ele integra. Legal. Então, a primeira coisa, tem o seu médico de família. Tem um médico clínico que tem a visão de clínico geral. Uma boa parte dos clínicos gerais bons, eles também são especialistas em cardio, em pneu, em nefro, como eu. Então, assim, primeiro, tem uma alimentação saudável. Né? Eu tenho meu livro, deixa eu até mostrar aqui. O livro chama Você é o que você come. Super legal. Não tem mais nas livrarias, que esgotou, só tem na editora, tem pelo site.
Ele fala assim, como ter uma saúde de ferro. O que eu preciso ter para ter um intestino que funciona bem? Porque se o intestino ficar devagar, eu vou ficar doente. Se o intestino ficar rápido demais, eu vou ficar doente. Se o intestino começar a ter cor das fezes diferente, mais escura ou mais clara, eu vou ficar doente. Se o intestino recebeu uma invasão de um vírus, o vírus da hepatite, vírus do corona, vírus do sarampo, eu vou ficar doente. Então, o intestino tem que ter um fluxo legal, um trânsito legal. Eu tomei meu café, tomei meu almoço, fiz meu jantar, tomei água o dia todo, segui a dieta, uma dieta leve, uma dieta antiga, né? Adão e Eva é o meu exemplo, e o intestino funciona todo dia, provavelmente você nunca vai ter problema de intestino. Se você estiver tendo qualquer sintoma, má digestão, arroto, refluxo, gases, dificuldade para evacuar, evacuando demais, qualquer sintoma abdominal, procure o bom clínico geral, o médico que vai ver você de ponta a ponta. Por quê? Porque se você for no médico do intestino, aquele problema pode não ser do intestino. Tá? Quem reclama é o intestino, mas o problema pode ser renal, e pode ser de outra parte do corpo. Por isso que o clínico geral é o médico que faz falta hoje para todos nós. Doutora, eu ia encerrar com o senhor, mas eu consegui mais 5 minutinhos aqui, porque puxando aí uma fala do senhor, a gente falou muito de quem tem o intestino preso. Eu acho que vale a gente voltar nesse assunto e dizer, e aquela pessoa ao contrário, comeu, de repente já sente vontade de ir ao banheiro, mal acabou de comer, já precisa correr para ir ao banheiro. Também é sinal de que tem alguma coisa errada? Na realidade, quem tem esse reflexo de comeu e já vai no banheiro é o bebezinho, né? O bebezinho tem isso. Agora, se é uma pessoa adulta e ele está com esse reflexo muito rápido, se for logo no café da manhã e depois da janta, não é um problema, porque o reflexo é normal. Agora, se isso está acontecendo durante o dia, inconveniente, atrapalhando a vida dele, tem algum motivo que está acelerando o ritmo intestinal. Aí temos que avaliar também. Agora, se ele faz isso todo dia de manhã, nossa, eu levantei, fui tomar um cafezinho, já deu vontade, corro no banheiro e passei o dia bem. Tá ótimo, é isso que eu quero. A chave de tudo é o combustível que você põe no teu carro ou no avião. O carro com combustível ruim enguiça. O avião com combustível ruim cai. E a gente tem que considerar que a gente é mais do que um avião. Então, você é o que você come, é uma frase tão simples. Procure ter as 3 refeições equilibradas. Procure não ter beliscos durante o dia. Né? Você só coloca gasolina de manhã, no almoço e na janta, para uma pessoa normal. E a qualidade da comida, sempre lembrando, primeiro proteínas de origem animais, legumes e verduras, e um pouquinho de carboidrato, uma frutinha no final. Drink é drink, deixa para o final de semana. O que é drink? Tudo que não é água. Tá aí, então, o recado do Dr. Carlos Machado, ele que é clínico geral, especialista em medicina preventiva e nefrologista, tirando aí as dúvidas da gente nessa tarde sobre intestino. Dr. Carlos, muito obrigada por falar com a gente. Tenho certeza que a sua participação aqui foi muito rica, me ajudou e tenho certeza que também ajudou muita gente que está assistindo o nosso programa nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. E quem tiver dúvidas, mande lá para o meu Instagram, para o meu TikTok. As minhas mídias são todas iguais, @Dr. Carlos Machado. E aí você consegue ter algumas respostas que eu posso responder no final de semana. E o livro também tem lá à disposição para quem quiser. Só está na editora, mas eu estou mandando o livro autografado, que está acabando a 3ª edição. E graças a Deus a gente vai trabalhar na 4ª edição logo, logo, para dar dica de saúde, como não ficar doente E é isso que a toa, gente né? quer levar aqui para o pessoal de casa, informação relacionada à nossa saúde, informação de qualidade para não ficar doente e prevenção também, sempre diagnóstico precoce também é muito importante, né, doutor? É isso aí. Obrigado pelo convite, parabéns, ótimo final de semana a todos e tomem água. Agora é inverno, é época Pode de tomar deixar, água. doutor. Mais uma vez, muito obrigada. E a você de casa, olha só, o Saúde é Vida ainda não acabou. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre a saúde do intestino, só que agora a gente vai falar sobre um procedimento, ostomia. Já ouviu falar? Sabe o que é?
Então não saia daí, porque no próximo bloco eu vou conversar com um especialista sobre esse tema. E lembrando, você de casa, tem alguma dúvida sobre esse tema? É muito simples. Anota o nosso WhatsApp, esse número que está aparecendo agora no seu vídeo, e envia sua mensagem que a gente tira a sua dúvida ao vivo com o especialista. O Saúde é Vida volta já já, não saia daí. Saúde é Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia ao longo dessa edição. Lembrando que o Saúde é Vida de hoje é especial, a gente está ao vivo, exibindo tudo aqui pela TV e também por meio das nossas redes sociais. Vai precisar sair da frente da TV? Faz o seguinte, pega seu celular, entra lá no nosso Facebook ou no YouTube da TV Câmara Campinas que você continua acompanhando todo esse programa ao vivo, sem interrupção nenhuma. E lembrando, se tiver alguma sugestão, é muito simples. O nosso WhatsApp é esse número que está aparecendo agora no seu vídeo. Anota ele aí. Se tiver alguma dúvida, manda sua pergunta para a gente. Ah, hoje não está com dúvida? Faz o seguinte, deixa ele aí anotadinho no seu celular. E se tiver em algum momento passeando, conversando com algum amigo e surgir alguma doença que você tem curiosidade e quer saber mais detalhes, manda para a nossa produção, que todo mundo vai atrás de um especialista para tirar as dúvidas para você aí de casa. E voltando ao tema de hoje, estamos falando um pouquinho sobre a saúde do intestino. No primeiro bloco, a gente explicou o que é o intestino, os tipos, a importância dele para o nosso corpo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ostomia. Já ouviu falar? Palavrinha difícil, né? Mas que muita gente aí se identifica. Para tirar todas as nossas dúvidas, eu converso com um médico que já está aqui na tela comigo, é o Dr. Fábio Guilherme Campos. Ele é médico coloproctologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e professor da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, antes da gente falar sobre ostomia, uma palavrinha que nem todo mundo sabe o que é, eu quero agradecer a sua participação aqui nessa tarde de sexta-feira. Parou todos os seus atendimentos aí só para tirar as nossas dúvidas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, Viviane, é um grande prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. Doutor, então explica pra gente o que é ostomia. É assim mesmo que fala? É isso mesmo. Eu acho muito interessante vocês quererem falar desse assunto, sabe? Porque não só os termos, mas os conceitos são também desconhecidos da maior parte das pessoas. Uma ostomia é uma exteriorização de alguma parte nossa na parede abdominal. Daí você vai chamar de urostomia se você exterioriza uma parte do trato urinário. Ou você vai chamar de estomia quando você exterioriza uma parte do aparelho digestivo. E uma estomia pode ter dois tipos. Você pode ter uma enterostomia, que é quando você exterioriza o intestino delgado. Mais frequentemente, no intestino delgado, você exterioriza uma parte que se chama íleo. Então, a gente chama de ileostomia. Tá? E uma ostomia também pode ser uma colostomia, que é a esterilização do intestino delgado, do intestino grosso, ou cólon, por isso colontomia. Então, você vai ter uma ileostomia, que é delgado, ou você vai ter uma colostomia, quando é o cólon, o intestino grosso. Doutor, e quando esse procedimento é necessário, o que leva a pessoa a ter que fazer esse tipo de procedimento? Felizmente, fazer esse tipo de procedimento não é uma coisa das mais frequentes, mas eu vou dizer para você que não é raro você ter que lançar a mão disso. E depois nós vamos discutir com vocês vantagens e desvantagens. Mas na imensa maioria das vezes, você sabe aquele mal que vem para fazer o bem? Eu costumo explicar para os meus pacientes exatamente isso. Olha, esse é o mal
que você está interpretando como uma coisa ruim, né? Mas que vai te fazer muito bem. Por quê? Quando você exterioriza o intestino delgado ou o intestino grosso na parede abdominal, a pessoa geralmente ou vai ficar com isso temporariamente, esse temporariamente pode ser 2, 3 meses, ou às vezes 1, 2 anos, ou vai ser definitivo. Tá? Existem circunstâncias diferentes. Na maioria das vezes, essa exteriorização é temporária, graças a Deus. Né? E por que você exterioriza? Porque você não quer que o conteúdo do intestino passe pelas vias naturais. Ou seja, você não quer que as fezes continuem indo para frente e vão passar por outros segmentos do intestino, mais distais, mais no final do intestino, por onde naquele momento não é aceitável que as fezes passem. Então, eu vou te dar um exemplo bem clássico. Você faz uma operação do intestino, você tem um câncer, por exemplo. Aí você tira um pedaço do intestino grosso e você faz o que se chama de anastomose. Anastomose é a sutura do intestino, a emenda do intestino. Quando essa emenda fica muito lá embaixo, pertinho do reto, ela é uma sutura de muito risco. A pessoa pode ter uma complicação muito grave se essa sutura abrir, porque ela abre, na maioria das vezes, por motivos de ordem biológicos, né? Quando a pessoa está desnutrida, está com uma infecção. Então, você pode fazer uma colostomia ou uma ileostomia para evitar que as fezes passem por lá onde você tem essa anastomose. Então, é uma tentativa de proteger essa anastomose quando você julgou que fosse necessário fazer. Não sei se você conseguiu compreender, mas essa é assim é o mais comum que a gente faz. A gente vai desviar o caminho das fezes, doutor? Seria isso? É isso mesmo, você desvia o caminho das fezes. Então, quando você matura o intestino na parede abdominal, então você faz um furinho na parede abdominal, coloca o intestino ali, então o intestino está ligado na parede abdominal. Então, ele vai evacuar por lá, certo? Então, como é que ele vai evacuar? Você acopla uma bolsa plástica, que se chama bolsa de colostomia, ela tem um colante e ela tem um plástico transparente, você põe esse colante, essa face que tem um colante na pele, gruda na pele da pessoa, e a bolsa fica assim, bem justa à saída do intestino, sabe? Não é que a saída do intestino é assim e a bolsa é largona. Não, não é. Ela é exatamente do tamanho da saída do intestino. Então a pessoa evacua e cai nessa bolsinha. O que é bom é que você hoje tem bolsas muito modernas que você não tem cheiro. Eu posso estar aqui, por exemplo, dando uma festa na minha casa, ser um portador de uma colostomia e ninguém vai perceber isso, porque não vai ter cheiro espalhando pelo lugar, não vai estar fazendo barulho. Hoje as bolsas têm uma série de qualidades técnicas que ajudam bastante a pessoa a conviver muito bem com essas bolsas. E ela vai evacuar dentro da bolsa. A única diferença, aliás, a grande diferença em relação a uma evacuação normal, é que a evacuação normal nós temos o que se chama de continência. O que é a continência? É a capacidade de você reter as fezes ou reter os gases e eliminá-los só na hora que você deseja. Né? Então, eu estou agora aqui conversando com você, suponho que eu estou com vontade de evacuar, eu falo, não, agora eu não posso, eu consigo reter as fezes, certo? A pessoa, quando tem uma enterostomia ou tem uma colostomia, ela não consegue reter, porque na parede abdominal você não tem isso que se chama de musculatura esfincteriana. Então, as fezes chegam ali, a pessoa já evacua e evacua dentro da bolsinha, tá? É mais ou menos isso que acontece. E doutor, pesquisando sobre esse tema na internet, eu vi algumas imagens que é bem pequenininho o buraco. Fica um buraquinho assim na barriga da pessoa, é bem pequenininho, não dá nem, é imperceptível, né? Não chega a ser imperceptível, mas é um buraco pequeno. Uma urostomia, que é quando você exterioriza alguma parte do trato urinário, que é um outro objetivo, uma urostomia geralmente é bem pequenininha.
Mas uma ileostomia, imagina que ela deve ter aí seus 2 centímetros de diâmetro, e uma colostomia pode ter 3,5 centímetros, mais ou menos, a grosso modo, tá? O tamanho, na verdade, do estoma intestinal, o estoma é a parte que está esterilizada, né? Não é uma coisa tão importante, porque isso vai ficar encoberto pela própria bolsa de colostomia, né? E hoje, como eu te disse, como as bolsas são muito modernas, além delas não permitirem que você exale o cheiro no ambiente onde você está, elas também não fazem muito volume na sua roupa. Então, imagina você, eu estou vendo você com a sua blusa agora, se você tivesse uma colostomia neste momento, eu não saberia dizer. Entendeu? Não é que faz um abolamento, fica um negócio na barriga, não. Ela fica muito bem escondidinha ali. E apesar de que as pessoas pensam que a qualidade de vida, né, esse que é o grande medo das pessoas que têm indicação de fazer uma colostomia. Elas falam, puxa, minha qualidade de vida, como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir namorar. Olha, dá para fazer tudo isso. Tá? A qualidade de vida da pessoa portadora de um estoma intestinal é muito boa. A pessoa pode ir ao shopping, ela vai num parque, ela vai com o filho brincar em qualquer lugar, ninguém percebe. Eu não vou falar nomes aqui para você, que isso é antiético, mas nós sabemos de várias pessoas famosas que ao longo do tempo tiveram um estoma intestinal que estava na televisão. Quer dizer, e ninguém sabia, ninguém percebia. Entendeu? Então, aquelas pessoas que eventualmente podem ser candidatas um dia a ter um estoma temporário ou definitivo, não fiquem tão aflitas, porque para o médico indicar um estoma, existe um motivo muito especial, que geralmente é um motivo que vai ajudar muito no tratamento da pessoa. E a consequência de você ter um estoma, ela é muito suplantável. Você consegue conviver muito bem com o estoma, sem grandes deméritos para a sua qualidade de vida. E graças a Deus, como a imensa maioria dos estomas são temporários, às vezes você faz, por exemplo, o que eu falei para você, para proteger uma anastomose, né? Você faz a cirurgia hoje, faz a sua anastomose, faz o estoma, você vai ficar com o seu estoma lá uns 2 meses, 3 meses estourando. Daí você faz uma outra cirurgia muito menor do que a cirurgia original que gerou o estômago para fechar o estômago, tá? E você se recupera muito rápido. E esse bem, essa proteção que o estômago traz, por exemplo, para uma anastomose, é muito grande. Uma outra finalidade de fazer estoma é quando você tem uma infecção, por exemplo, na pelve, e você não quer que passe fezes lá de jeito nenhum. Então, você faz um estoma, entendeu? Vou te dar um outro exemplo. Tem pessoas, por exemplo, que têm um câncer no reto, lá embaixo, bem pertinho da saída das fezes. Aí você tem que fazer uma operação que se chama amputação de reto. Você tira o reto da pessoa. Isso significa que ela nunca mais vai evacuar por baixo. Daí você faz uma colostomia definitiva para a pessoa. Já tem vários estudos de qualidade de vida que compararam a qualidade de vida com uma pessoa com uma colostomia definitiva e uma pessoa com uma anastomose no intestino lá embaixo, e a qualidade de vida é bastante comparável. Estão mostrando que assim não é para as pessoas terem tanto horror a isso. Doutor, a pessoa sente dor? Não tem dor nenhuma. Nada, nada, nada. Nada. É claro, eu acho muito importante, por exemplo, na vida íntima de uma pessoa que tem um estoma, que o seu marido, a sua esposa, a sua namorada, enfim, o companheiro entenda aquela situação e ajude o seu companheiro portador de estoma a passar por aqueles momentos e aceitar essa condição, né? E principalmente sabendo que ele não vai ficar sentindo cheiro toda hora, ele não vai ficar ouvindo barulho toda hora, nada disso, né? Mas tão logo ele veja um estoma 1, 2, 3 vezes, a pessoa acaba aceitando aquilo. O próprio portador do estoma, sabe? A gente conversa com a pessoa, olha, você vai ter que fazer um estoma. Isso geralmente cai como uma notícia simplesmente péssima para a pessoa, né? A pessoa chora, a pessoa fica realmente muito deprimida. Aí você começa a conversar com a pessoa, né? E a pessoa começa a entender.
Sabe uma outra coisa? É que se pensava antigamente que as pessoas que tinham estômago tinham que fazer 1 bilhão de adaptações na sua nutrição, na qualidade daquilo que você come. E, na verdade, você não tem que fazer tantas adaptações assim. Você vai orientar, por exemplo, a pessoa a não comer, não exagerar em coisas, por exemplo, que fermentem muito, que produzam muitos gases. Você vai orientar ela, talvez, a não comer tanto ovo, a não comer tanta gordura, mas, na verdade, não é uma proibição, é só uma restrição para evitar que a pessoa forme gases com muito mau cheiro na bolsinha. E quando a pessoa tem que trocar a bolsinha, ela vai ao banheiro, ela está sozinha no banheiro, na casa dela ou no trabalho. Ela descola aquela bolsinha que está colada na parede abdominal, esvazia a bolsinha, né, dá uma lavada, se pega um chuveirinho, dá uma lavada dentro da bolsinha e cola de novo. Ou pega uma outra bolsa novinha com a cola novinha em folha e cola novamente. Né? Então, assim, você tem uma despesa que não é uma despesa grande, que é que você tem que comprar bolsas de estomia com uma certa periodicidade. Nos pacientes do SUS, por exemplo, o SUS paga isso. O médico faz um relatório que a pessoa é portadora de um estômago durante tanto tempo e a pessoa vai ganhar aí umas 2 bolsas por semana. Tá? Ou se a pessoa não quer ir ao SUS, ela vai comprar, mas também não é caro, não é uma coisa muito cara. Doutor, o senhor citou aí 2 temas que eu até anotei aqui para te perguntar. Então, a pessoa pode comer de tudo, só que com moderação, claro. De tudo. Claro, exatamente, come de tudo. Não vai ter nenhuma restrição. Se uma pessoa portadora de estômago pode ir à pizzaria com você, comer uma bela pizza, pode comer uma macarronada, pode comer uma feijoada, sabendo que ela vai ter mais gases. E se ela tiver mais gases, naqueles momentos pós-prandiais, quer dizer, após a sua refeição, basta ela ficar mais isolada, fazer um pouquinho de força com a barriga, fazer o estômago eliminar todo o conteúdo de gases que foi se acumulando, até ela voltar ao seu ambiente social. Né? Se ela estiver na casa dela, normalmente, ela nem precisa fazer isso, a menos que ela esteja fazendo na escola, no trabalho, esse tipo de coisa. Mas não existem grandes limitações. A gente sabe, por exemplo, ovo pode dar um pouco de mau cheiro, mas não vai dar para todo mundo. Essa que é a grande questão. Não vai dar para todo mundo. E só vai dar se você comer 5 ovos por dia, que não é uma coisa que você come assim tanto. Né? Alguns tipos de peixe podem dar um pouquinho mais de diarreia, se você comer um peixe um pouco mais gorduroso, se você comer carne de porco, né? Você tem que saber que a pessoa que tem um estômago, a consistência das fezes é diferente da consistência das fezes que nós evacuamos. Né? Então, vou te dar um exemplo. Uma ileostomia, quando você esteriliza o intestino delgado, as fezes da ileostomia ficam relativamente líquidas. Elas ficam quase líquidas ou pastosas. Tá? As fezes de uma colostomia, que é quando você esteriliza o cólon, já são bem mais parecidas com as fezes que nós evacuamos. Mas dificilmente essas fezes vão ser duras e ressecadas. Elas só vão ficar um pouco mais amolecidas do que as fezes que nós evacuamos. Uma ileostomia, por exemplo, quase não tem cheiro, porque é intestino delgado. Uma colostomia já tem um pouquinho de cheiro, mas esse cheiro você compensa adaptando muito bem a bolsa à pele da pessoa. E doutor, voltando a falar um pouquinho sobre a higiene, sobre a limpeza da bolsa, pelo que o senhor disse, então, é muito simples, basta retirar, passar uma água e colocar de novo. Ou ela tem que ter algum outro cuidado, aonde que está ali, onde ela encaixa a bolsinha, tem que ter uma higiene, passar alguma coisa no local. Durante esse período também, para ajudar a não ter infecção, não sei se pode vir a ter, precisa tomar algum remédio também? Ótima pergunta você fez. Pergunta de quem é inteligente ou de quem leu sobre o assunto. O que acontece é o seguinte, o médico, na hora que faz um estômago, ele tem que ter muitos critérios técnicos para escolher um ótimo lugar para o estômago. Então, para você ter uma ideia, normalmente quando você marca uma cirurgia, que você sabe que você vai ter que fazer um estômago,
Você chama a enfermeira do lugar onde você está, que ela sabe disso. Você fala, vou fazer uma ileostomia, eu vou fazer uma colostomia em tal lugar. Eu gostaria que você fizesse uma marcação prévia, tá? Por quê? Porque a barriga das pessoas tem forma diferente. Imagina que você é uma pessoa gorda, tem um abdômen globoso. Se você estiver de pé, o seu abdômen vai ter uma forma. Se você estiver deitado, o seu abdômen adquire uma outra forma. Então, o médico, quando está operando o paciente geralmente está deitado. Então, o médico vai tender a puxar o estômago na parede abdominal numa determinada localização. Tá? Só que imagina que na hora que a pessoa fica de pé, aquela localização cai, entendeu o que eu falei? Ela fica caída porque o abdômen da pessoa é o que a gente chama de abdômen em pêndulo. Na hora que isso acontece, é ali o lugar onde a pessoa vai colocar o estômago, né? Então, a pessoa poderia ter algum problema de adaptação da bolsa. Então, essa marcação prévia do local do estômago é fundamental para orientar o médico exatamente o ponto onde ele vai exteriorizar o estômago. Porque isso vai evitar essas complicações que você falou, que são complicações, por exemplo, imagina que em volta do seu estômago vaza um pouquinho de fezes, não fezes, mas às vezes só conteúdo fecal. O conteúdo fecal, ele é irritante, ele tem enzimas digestivas, principalmente enzimas pancreáticas. E essas enzimas digestivas podem irritar a pele da pessoa. Então, o primeiro cuidado que tem que ter é aquilo que eu te falei. Você está com o estômago aqui, você vai fazer a adaptação da bolsa do estômago bem junto. Ela não pode ficar assim, ó. Não pode ficar distante. Ela tem que ficar assim, para evitar que o conteúdo do estômago caia na pele da pessoa e irrite a pele da pessoa. Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é que o próprio colante da bolsa, imagina, você ficou, por azar, 6 meses com uma bolsa. Então, você tira todo dia, coloca, gruda de novo, tira, gruda. Pode chegar um momento que a sua pele fique irritada. Então, existem cremes, existem pomadas especiais que você vai passar no local para evitar esse tipo de irritação. Existem também produtos que o médico pode dar. Existe uma substância, por exemplo, que se chama colestiramina, que você manda manipular na farmácia. Isso é nome de uma droga, não é nome comercial, pode ficar tranquila. E o nome dessa droga você manipula, faz uma receita, a pessoa toma isso e essa colestiramina, ela evita que as enzimas digestivas irritem a pele da pessoa, entendeu? Então, existem todos esses cuidados. Tem pessoas que eventualmente podem ficar com a pele tão irritada, eu já vi isso, que é uma situação, graças a Deus, de exceção, que você tem que mudar a sua colostomia de lugar. Você tem que, se for uma colostomia definitiva, por exemplo, você tem que reoperar a pessoa e colocar o colo num outro ponto da parede abdominal, porque aquele ponto original ficou demasiadamente irritado. Mas isso absolutamente não é comum, isso é raro de acontecer. Doutor, o senhor falou aí esse procedimento aí ser de forma definitiva para a vida toda. Quando isso acontece? Apesar de ser raro, acontece, né? O que aconteceu para a pessoa ter que viver assim? Isso pode depender de algumas situações clínicas em especial. A situação clínica mais comum que eu te disse, que você faz um estômago definitivo, é quando você faz aquela operação amputação de reto, quando a pessoa tem um tumor no reto bem embaixo, bem perto do canal anal. A questão é que para você operar essa pessoa, você tem que tirar o tumor e tem que tirar toda a musculatura que está em volta, que é justamente a musculatura esfincteriana que dá a continência para a pessoa. Então, se a pessoa vai tirar o reto e vai tirar a musculatura da continência, ela não vai mais conseguir segurar as fezes, certo? Então, você vai acabar fazendo uma colostomia definitiva nela. Ela vai viver o resto da vida uma colostomia que geralmente é do lado esquerdo, um pouquinho perto do umbigo, assim, do lado esquerdo. Tá? Esse é o motivo mais comum de a pessoa ter um estômago definitivo. Existem outras situações mais raras, daí são casos clínicos específicos, que é quando você não consegue fazer
a reconstrução do trânsito intestinal. Ou seja, você tem que ir lá na pelve da pessoa, lá embaixo, e juntar uma parte do intestino com uma parte do intestino que está na parte mais alta, para fazer essa emenda chamada anastomose. Só que a pessoa, às vezes, por motivos vários, de doença, por exemplo, várias operações que geram uma série de aderências, fístulas abdominais, infecção abdominal, uma série de situações que você não consegue mais chegar na pelve. Daí, por um motivo técnico de impossibilidade de você obter uma alça boa do intestino, você vai acabar indicando ou uma colostomia definitiva ou uma ileostomia definitiva. E daí existem vários tipos de estoma, sabe? Tem o estoma terminal, que é quando você exterioriza o estoma assim, diretamente na parede abdominal, ou existe o estoma em alça, que é dessa forma, em que você não corta o intestino, as fezes estão vindo por aqui, elas saem aqui assim no estômago e o intestino continua lá para dentro, mas elas estão saindo aqui. Esse tipo de estômago, que se chama ileostomia em alça, ele é muito bom porque ele facilita muito o segundo tempo da operação. Você não precisa fazer uma operação de abrir a barriga, uma operação grandona para ir lá fechar o estômago, né? Então, assim, cada caso de um estoma é um caso específico, que tem uma localização específica, tem uma indicação específica, tem um prognóstico diferente, se você vai fechar ou se você não vai fechar. E eu já tive na minha vida casos clínicos, por exemplo, em que você fala e explica para a pessoa, olha, se eu tentar fazer a reconstrução do seu trânsito digestivo para fechar o seu estômago, eu vou ter que fazer uma operação monstruosa, que você vai ter um risco e pode não dar certo. Eu já tive pessoas que escolheram, doutor, eu vou ficar com o meu estômago o resto da vida. Porque a pessoa, depois de já ter o estômago, ela acaba percebendo que a coisa não é tão ruim assim, né? É claro que se você puder escolher, falar, eu quero ter estômago ou não quero ter estômago, é claro que você não vai querer. Mas se o preço de saúde, de risco, que você vai ter que pagar para fechar um estômago for muito grande, às vezes compensa você não fechar, entendeu? Então, imagina, vou te dar outro exemplo prático aqui. Vou operar um senhor de 87 anos de idade, ele está obstruído, com um tumor obstruído, não dá para fazer uma operação muito grande nele. Às vezes uma pessoa com tanta idade assim não suporta uma operação grande, só que ele está obstruído. Daí o que eu vou fazer? Vou colocar o estômago nele, vou tirar ele da obstrução. E se ele tiver condições, depois de 3, 4 meses eu vou fazer a operação definitiva dele ou não, entendeu? Então, assim, tem muitas indicações distintas, muitas circunstâncias diferentes para você colocar ou não o estômago. E, doutor, uma pessoa com estômago, ela consegue ter uma vida normal? O senhor disse, né? Pode ir a trabalhar, ela pode também, tipo, andar de bicicleta, fazer atividade física, ir à praia. Pode ou não? Perfeitamente, pode ir à praia, pode ir à piscina. Normalmente essas pessoas fazem o seguinte, elas pegam uma toalha ou um pano, enrolam no abdômen e esse pano vai sobre a sua bolsinha de estomia, tá? Então o pano fica meio apertado assim na barriga. Daí você pega uma camiseta, por exemplo, uma camiseta mais largona, e põe por cima. E você vai para a praia, você vai para a piscina, né? É claro que uma pessoa com estômago ela teria que entrar, por exemplo, na água da piscina ou entrar na água do mar com muito cuidado para o estômago não descolar da pele, né? Mas como hoje essas bolsas têm um índice de adaptação à pele, de aderência à pele muito bom, isso pode não acontecer, mas é claro, a pessoa tem que tomar esse cuidado e ficar vigiando para ver se está tudo bem. Por isso que é importante a pessoa enrolar a bolsa de colostomia com um pano ou uma toalha. E a pessoa fica de camisa ali o tempo todo, entendeu? Agora, imagina uma pessoa que tem uma colostomia
E, de repente, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu já vi pessoas assim, passeando na praia com a sua bolsinha, tranquilamente. Ela, às vezes, só põe assim, um paninho sobre o estômago, porque, às vezes, a bolsinha pode estar com fezes. E as pessoas que passam podem ver. Então, às vezes, você coloca um paninho sobre a bolsinha só para a pessoa não ver. Mas é raro, né? A maior parte das pessoas que têm um estômago em público tendem a esconder. Mas você consegue esconder muito bem, com muita tranquilidade. Doutor, o senhor disse numa resposta aí anterior que quando a pessoa recebe a notícia que vai ter que passar por esse procedimento, acaba sendo um susto, ela chora, fica com receio do que vai acontecer, mas quando faz o procedimento, vê que a adaptação é muito rápida. É possível aí, como o senhor disse, fazer de tudo. Exatamente. Você sabe uma situação muito comum que o coloproctologista passa? É que nós operamos muito câncer de reto. E câncer do reto, hoje o tratamento mais moderno, você faz uma rádio, uma quimioterapia para a pessoa antes de operar, isso para fazer com que o tumor diminua bastante de tamanho, daí você opera a pessoa. Como o câncer é do reto e a pessoa fez radioterapia, essa é uma pessoa em que a anastomose, a sutura que você vai fazer do intestino, é uma anastomose de risco por princípio, pelo fato de você ter irradiado essa localização. Então, quando você opera um câncer do reto e faz uma anastomose, essa pessoa vai sair da cirurgia com uma ileostomia. Tá? É uma ileostomia em alça, daquela forma que eu expliquei para vocês, ileostomia intestino delgado, né? Para evitar que as fezes vão pelo cólon até lá embaixo e passem pela anastomose. Quanto tempo essa pessoa fica com a ileostomia? Geralmente 2, 3 meses. Então, de antemão, quando você está planejando a cirurgia, você já sabe que a pessoa vai passar por isso. Então, você explica. Toda essa conversa que eu tive aqui com vocês agora, é frequente os pacientes perguntarem, né? E eles vão perguntar, doutor, tem cheiro? Doutor, faz barulho? Doutor, eu vou comer de tudo? Não vou comer de tudo? Como é que eu vou fazer para namorar? Como é que eu vou fazer no trabalho? Então, todas essas perguntas vêm à tona. Mas você sabe que, frequentemente, a pessoa, nesta situação, existem 2 tipos de pessoa. Um tipo de pessoa é assim, olha, eu estou com câncer e eu sei que para eu tratar o meu câncer, eu vou ter que passar por isso. Então, venha o que vier, eu vou passar por isso muito bem e vou enfrentar o leão. Né? Esse é um tipo de pessoa. O outro tipo de pessoa não percebe que isso não é o mais importante da vida da pessoa. O mais importante de uma pessoa com câncer é você curar a pessoa, né? O câncer é uma doença que mata, né? Então a pessoa às vezes não entende que você está fazendo aquela ileostomia, mas que é justamente para preservar a vida da pessoa. Então às vezes ela se deprime muito, né? Mulheres, é claro, naturalmente, se deprimem muito mais do que homens, né? Tem uma outra questão, eu tenho muitos pacientes. Eu trato muitos pacientes com câncer coloretal hereditário. Então, é frequente eu ter que atender pessoas jovens. Para você ter uma ideia, eu tenho talvez aí uns 30%, 40% dos meus pacientes com essas doenças são pacientes abaixo dos 25 anos de idade. Então, imagina você pegar uma moça jovem, bonita, está namorando, vai à praia, vai ao cinema, que tem trabalho e tal, e você fala para ela, você vai ter que ficar com estômago. Isso é um trauma, tá? A pessoa realmente se deprime. Então, você tem que fazer todo um preparo psicológico, explicar os detalhes para a pessoa entender. E, como eu te disse, tem pessoas que entendem muito bem e, infelizmente, tem pessoas que não entendem. Né? Mas, de uma maneira geral, depois de passado por aquele processo difícil, a pessoa fala, puxa, doutor, até que a coisa não foi tão ruim quanto eu imaginava. E, doutor, esse procedimento também pode ser feito em crianças? Existem casos? Sim, claro, porque as crianças têm muitas doenças semelhantes às doenças dos adultos, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo comum. Um trauma abdominal. Vamos supor que você leve um tiro, ou você leve uma facada,
tá? Tanto em criança quanto no adulto, esse tiro, essa facada pode lesar, ou você sofreu um acidente automobilístico por exemplo, a direção do automóvel bateu no seu abdômen e provocou um trauma. Às vezes esse trauma lesa o intestino. Então, quando o médico vai tratar esse trauma, o intestino está aberto na cavidade abdominal, você tem uma situação de contaminação muito importante e você tem que operar. Essa é uma pessoa que vai sair com o estômago intestinal da operação, né? E pode ser adulto, pode ser criança. Mas criança tem muitas indicações também de ileostomia. Uma outra indicação muito frequente de você fazer uma ileostomia são as chamadas doenças inflamatórias intestinais, que é o que a gente conhece por doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Essas são doenças crônicas, doenças que podem assumir uma gravidade muito grande, elas dominam a vida das pessoas durante muitos anos, acometem frequentemente pessoas jovens, depois já da adolescência, e o que é pior de tudo é que essas pessoas, além de elas terem, às vezes, infecções com fístulas, formação de abscesso na parede e na cavidade abdominal, são pessoas que ficam muito desnutridas. Então, imagina você fazer uma sutura do intestino, uma anastomose, numa pessoa desnutrida. A sutura não pega. É que nem você, por exemplo, você fez um corte na pele e você está muito desnutrida. Estar desnutrida é diferente de você estar magrinho, tá? São coisas bem distintas. Estou falando de desnutrição, é uma coisa muito séria. Você tem albumina muito baixa, que é a principal proteína da cicatrização. Então, a pessoa faz um corte, você vai lá ter que fazer a sutura daquele corte. O corte não pega, ele não cicatriza. A mesma coisa acontece no intestino, entendeu? Então, as doenças intestinais, por envolverem uma contaminação intrínseca, que é a parte das fezes, e por envolverem doenças complexas, como câncer, doenças inflamatórias intestinais, diverticulite, uma outra doença muito importante que está muito associada à inflamação e infecção, essas situações clínicas frequentemente geram a necessidade de que, quando você trata essas doenças, principalmente numa fase aguda, você tenha que fazer um estômago. Tá? Mas existem circunstâncias que você trata um câncer, trata uma doença inflamatória ou uma diverticulite e não faz um estômago. Isso o médico tem que julgar conforme a gravidade de cada caso. Doutor Fábio, a gente está ao vivo nessa sexta-feira, programa Saúde é Vida no Ar. Lembrando que você também pode participar do nosso programa, é só enviar sua pergunta por meio do nosso WhatsApp. Doutor, chegou pergunta aqui da Rafaela da Vila Nova. É possível tirar a ostomia mesmo após anos de uso? Sim, é perfeitamente possível. Você sabe que, infelizmente, no SUS, às vezes a pessoa faz uma grande cirurgia, teve muitas complicações e ela acaba fazendo um estômago. E daí, por motivos vários, ela não consegue reinternar no mesmo serviço onde ela fez a operação, por exemplo, por vários motivos. Nós, por exemplo, aqui do HC, aqui em São Paulo, eu trabalho no Hospital das Clínicas e trabalho em clínica privada, nós do HC em São Paulo recebemos gente do Brasil inteiro, que circularam em vários hospitais pelo Brasil, tentando fazer essa internação, justamente para fechar um estômago que a pessoa às vezes tem há vários anos, e ela não fechou, não por uma contraindicação médica, mas por um motivo qualquer, que ela não conseguiu a sua internação. Então, às vezes a gente faz o fechamento do estômago de pessoas que têm 5, 10 anos de estômago, entendeu? É claro que existem certos cuidados especiais com essas pessoas antes de você fechar o estômago, mas essa não é uma situação infrequente, não. Porque o que acontece é o seguinte: o conteúdo que está dentro do intestino, ele é nutritivo para o próprio intestino. Então, imagina aquela situação que eu te falei da ileostomia em alça, tá? A parte antes do estômago intestinal aqui, por onde passam as fezes, ela é normal. As fezes vão sair aqui, certo? Aqui no meio. E a parte que é a parte distal, por onde as fezes não passam, ela não vai ter fezes dentro do intestino.
o que vai acontecer? O intestino atrofia, porque o intestino precisa de alguns nutrientes que estão nas próprias fezes. Isso, essa atrofia, às vezes causa uma desproporção de calibre entre uma alça e a outra. Então, você tem que dar alguns nutrientes específicos para a pessoa antes de operar a pessoa, para facilitar que você faça aquela sutura do intestino. Mas essa situação que ela levantou aí é bastante frequente, viu? Doutor, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente por meio do nosso WhatsApp é da Gilda, ela é do Jardim Eulina. Ela fala o seguinte: como trabalhar o psicológico de alguém idoso quando ele se depara com a necessidade de usar a bolsa de ostomia para que ele aceite esse uso? O senhor falou que é bem complicado, né? No início, a aceitação, né, da pessoa quando recebe a notícia. Ela está perguntando aqui do idoso, mas eu acho que vale para todo mundo, né? O idoso, a pessoa mais nova também, até a criança. Como que trabalha esse psicológico para ela entender que é necessário passar por isso naquele momento? Sem sombra de dúvida. Esse é um trabalho que a gente faz normalmente junto com uma psicóloga, junto com um terapeuta, junto com um psiquiatra, eventualmente. É mais frequente a gente lançar mão da ajuda de uma psicóloga, né? Primeiro, você tem que explicar para o doente que você não está fazendo aquilo porque você escolheu fazer ou porque é sua preferência, que nem eu pintar a minha parede de verde ou pintar de azul porque eu gosto mais de uma ou de outra. Não se trata de preferência, se trata de uma necessidade médica. Primeiro, a pessoa tem que entender isso. É claro que, às vezes, ela não quer entender, né? Ela acha que aquilo vai matá-la, que aquilo vai deprimi-la demais, que aquilo vai trazer um dissabor muito grande para a vida dela. Daí você tem que fazer ela entender que, na verdade, a coisa mais importante que ela tem é a doença, não é o estômago. Daí você conta toda essa história que nós contamos aqui sobre qualidade de vida e as pessoas acabam entendendo, né? E vou te dizer que uma outra situação que pode ocorrer, principalmente médicos que trabalham em urgências, que às vezes você vai operar um doente e não estava primariamente planejado fazer um estômago. Mas daí você encontra uma determinada situação na cavidade abdominal que te obriga a fazer um estômago. Então, a pessoa sai da cirurgia com o estômago e ela não foi avisada disso, ela não sabia disso. Vou dizer para você que isso não é uma situação assim tão rara, isso acontece em urgências, né? Nós que somos macacos velhos, né, temos experiência. Eu costumo falar para os doentes, porque o doente pergunta: doutor, eu vou precisar fazer estômago nessa cirurgia? Eu falo para ele, às vezes, categoricamente, não há nenhum planejamento inicial para eu fazer um estômago. Mas eu posso ter uma situação abdominal tal que, eventualmente, eu possa julgar que é necessário. Então, eu vou falar para você que essa tua chance é muito pequena, ela é 1%, mas ela existe. Eu tenho a obrigação de avisar o meu paciente que isso pode acontecer. Outras situações em que eu tenho certeza absoluta que ele vai sair com o estômago da operação, né? Então, você tem que fazer todo esse trabalho com o paciente. Eventualmente, você tem que lançar mão até de medicamentos antidepressivos, né? Você tem que fazer terapia, né? Você lança mão frequentemente de outros pacientes. É mais fácil, às vezes, a gente fazer isso até no SUS do que em clínica privada. Porque no SUS existem, por exemplo, psicólogas, nutricionistas ou estomaterapeutas. Estomaterapeuta é enfermeira especializada em estômago, que ela vai explicar para o paciente como é que troca o estômago, a dieta que ele vai ter que ter, como é que ele gruda, como é que ele não gruda, todo o dia a dia da pessoa. E quando a pessoa vai a essas sessões de estomaterapia, ela tem contato com outras pessoas que já têm estômago. Então, uma pessoa que você ainda vai fazer um estômago, você manda para uma sessão dessa e lá a pessoa encontra uma outra pessoa que já tem um estômago e ela conversa com a pessoa. Vocês sabem que isso é extremamente útil, porque a pessoa passa a entender da boca de um outro paciente que já tem um estômago que aquilo não vai matá-la, que aquilo é perfeitamente factível dentro da vida dela, né? Mas é claro que existem exceções
Eu vou dizer para você que os piores pacientes são os pacientes adultos. Os pacientes mais idosos, eles têm uma tendência a aceitar mais. Os pacientes mais jovens, embora, entre aspas, sofram mais com a notícia, uma vez que você senta e explica, ele acaba aceitando um pouco mais. Um paciente um pouco mais adulto, que a gente chama adulto jovem, vamos chamar a pessoa dos 35 aos 55 anos de idade, tá? Essa é a faixa etária que é mais difícil de aceitar. Mas, é claro, existem exceções em todas as faixas etárias, cada pessoa reage de uma maneira e cada pessoa você vai ter que tratar de uma maneira diferente. Tem pessoas que não dão muita bola, tem pessoas que vão ficar deprimidas, que vão precisar tomar remédio. Então, você tem que ir reconhecendo aqueles momentos, aquelas necessidades da pessoa e vai tratando ela de acordo com isso. Sempre para facilitar, lançando mão de uma estomaterapeuta, de uma psicóloga, de uma nutricionista, de uma pessoa que vai te ajudar a fazer a pessoa conviver melhor com o seu estômago. Doutor, logo que a gente começou a nossa conversa e eu falei aqui sobre o tema ostomia, o senhor disse que era um tema bastante importante e, se eu não me engano, que pouco ainda se fala. É necessário falar, explicar o que é, até para tornar a vida desses pacientes aí mais leve, entender que não tem nada de errado, que pode fazer tudo o que quiser, sem ficar preocupado aí com o olhar do outro, com a opinião do outro? Exatamente, eu acho que essa é a grande importância, né? Hoje nós fazemos parte de uma sociedade mais aberta, em que tudo se fala de maneira mais aberta. Hoje, o diagnóstico, por exemplo, de um câncer não é mais escondido de quase ninguém, né? Na geração, vamos dizer assim, dos nossos pais, era frequente você ter que esconder, por exemplo, o diagnóstico de um câncer, que é uma coisa que não se faz mais hoje. Então, você falar de estômago, falar de uma bolsinha por onde vai sair fezes, né? Parece uma coisa absolutamente proibitiva, mas não é. A pessoa tem que saber que aquilo faz parte da recuperação dela. Então, as pessoas aceitam muito mais. Quando você tem um tema assim, que é colocado um pouco mais aberto, as pessoas entendem melhor e colaboram melhor. Vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Algum tempo atrás, num país infelizmente atrasado como o nosso, não se falava muito de DST, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Porque isso envolvia pessoas que estavam doentes, que tinham AIDS, pessoas que tinham doenças graves, que iam morrer. Hoje, o paciente aidético, por exemplo, praticamente não morre mais, ele é, entre aspas, curado, né? E hoje a pessoa tem que saber que se ela tem um condiloma, tem uma doença, uma DST qualquer, ela tem que ir ao médico, ela vai tratar, ela tem que fazer a prevenção. Então, a medicina moderna se faz com informação. Isso é que é o mais importante. Então, o paciente, quando vai fazer uma operação complicada para tratar, por exemplo, um câncer, e ele vai ter que passar por um estômago, o médico tem que ter preparo suficiente para fornecer ao doente todas as informações que ele quiser, para ele entender aquele momento que ele vai passar e enfrentar a doença de frente, de peito aberto. Por mais que ele sofra fisicamente ou psicologicamente, eu acho que quando você compreende bem uma coisa, entende o que está acontecendo, você passa por aquela dificuldade com mais facilidade. É assim que eu penso. É claro que tem pessoas que gostam de pegar a sujeira e colocar embaixo do tapete, né? A pessoa não quer falar daquilo que é ruim, não quer falar daquilo que é desagradável, mas hoje é importantíssimo nós falarmos de tudo, sermos abertos e, principalmente, o médico tem a obrigação de esclarecer o seu paciente. Se você não consegue conversar com o seu paciente sobre determinados assuntos, e aqui vou colocar, por exemplo, um estômago, seja porque o paciente não quer falar disso, seja porque o paciente tem aversão ao tema, ele tem medo, ele tem receio, ele quer aquele papo longe dele, ou seja porque ele não tem capacidade de compreender, às vezes,
o intelectual da pessoa, infelizmente, não permite que ele vá compreender todas as informações, você tem que chamar alguém próximo da família, um filho, uma filha, um irmão, um pai, e explicar. Alguém da família tem que estar a par de tudo que está acontecendo e tem que saber de todas essas informações. Doutor, até porque o estoma, a ostomia, ela salva vidas, né? Opa, com certeza. Você sabe que você falou agora, até lembrei, existe também uma gastrostomia. A gastrostomia é uma esterilização que se faz no estômago. Só que a gastrostomia, ela tem uma função diferente, que é geralmente uma função alimentar. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, por idade, por velhice, ou por algumas doenças, a pessoa não consegue comer. Só que você tem que pôr comida no estômago dela. Como é que você faz isso? Faz uma gastrostomia, é uma esterilização do estômago. Então você faz essa esterilização, tem uma sondinha, essa sondinha é ligada num tubinho de alimentação e você joga dentro do estômago da pessoa um alimento já pronto, que são chamadas dietas enterais, dietas para o intestino. Só porque você falou, eu lembrei disso para as pessoas saberem também. O senhor falou aí da gastrotomia. Eu lembrei aqui, ó, tenho anotado. Traqueostomia também é outro tipo? Que nós estamos falando, na verdade, o termo é gastrostomia, não gastrotomia. Gastrostomia. Entendi. Tá? É que o termo tomia, ele vem do latim, ele quer dizer quando você faz um corte. Então, uma gastrostomia é um corte ou um furo no estômago. Uma traqueostomia é um corte ou um furo na traqueia. Então, uma traqueostomia, ela geralmente é feita. A situação mais comum é quando a pessoa fica entubada durante muito tempo. O exemplo mais recente que nós tivemos foi na pandemia do Covid, né? As pessoas entravam no hospital, eram entubadas, às vezes ficavam semanas, meses entubadas. Quando a traqueia, quando a sonda fica dentro da traqueia durante muito tempo, ela pode machucar a traqueia, pode causar uma coisa que se chama estenose, que é quando a traqueia se fecha. Então, para evitar essa complicação, hoje a gente sabe que você deve fazer uma traqueostomia precoce. Se você entubou a pessoa e você acha que ela vai ficar mais de 14 dias entubada, é melhor fazer a traqueostomia. Você faz um cortinho pequenininho assim na garganta da pessoa, introduz uma traqueostomia, que é um aparelho, um tubinho específico, põe dentro da traqueia e daí você conecta o respirador diretamente ali na traqueostomia da pessoa que está na parte de fora, que na verdade é um tubinho, tá? Então, na verdade, você reconheceu o termo que eu estava falando, porque esse termo é um termo comum. Por isso que existe enterostomia, colostomia, gastrostomia. Tudo que você faz um corte ou faz um furo ou exterioriza, você usa o termo estomia. Estomia com S no início. Entendi. Doutor Fábio, para a gente encerrar o Saúde é Vida de hoje, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa nesse momento e está passando por todo esse procedimento e até para quem convive ou até para quem vê uma pessoa nessa situação, qual que é a orientação, qual que é a mensagem que o senhor deixa, o senhor aí que atua nessa área, todo dia está aí com os pacientes, sabe de perto como que eles vivem. Olha, a principal mensagem que eu vou deixar para vocês é procurar se encaminhar da maneira correta. O que é isso? Procure um médico seu de confiança, procure se informar sobre esse médico, procure se informar sobre o hospital em que você está, para você não ser vítima de, às vezes, um tratamento errado ou de recomendações que sejam inadequadas. Uma vez que você tiver com o seu médico e com o seu hospital de confiança, tenha certeza que se o seu médico propôs para você fazer um estoma intestinal, é porque existe um motivo para isso. Ninguém é estúpido o suficiente para fazer um estoma
por uma questão de escolha. Você faz um estoma por uma questão de absoluta necessidade. E saiba que você vai passar por essa situação ruim durante algum tempo e vai passar por ela. Você, mesmo que você fique com o estômago definitivo, você vai ver que aquilo, na verdade, te ajudou bastante, né? Quando você... imagina que você está comendo um prato que é ruim. Se aquele prato, o gosto dele está ruim, é melhor você comer o prato sorrindo, né, e alegre, do que comer o prato chorando e triste. Então é isso, encare esse período do estômago não vou dizer com naturalidade, porque não é natural, mas encare de frente, encare com maturidade, encare com alegria de saber que, no seu caso, foi possível fazer alguma coisa a mais para que a sua doença seja adequadamente tratada. E que, acima de tudo, você vai conseguir viver socialmente, seja nos seus ambientes menores, como a sua família, ou nos seus ambientes maiores, como o seu trabalho, o seu grupo de amigos, de maneira boa, tranquila, adequada, com boa qualidade. Você não vai perder seus amigos, não vai perder seu trabalho por causa disso. E isso é uma situação médica de exceção, que não, infelizmente não é tão rara, mas que serve para facilitar o caminho das pessoas, nunca para dificultar. Acho que era essa a mensagem que eu queria dar para vocês. Tá aí então um recado do Dr. Fábio Guilherme Campos, ele que é médico coloproctologista. Dr. Fábio, muito obrigada por participar aqui do Saúde é Vida. Sua participação foi muito rica em informação, ajudou muita gente, pode ter certeza. Então, muito obrigada, viu, por parar seus atendimentos, disponibilizar todo esse tempo para falar com a gente hoje. Olha, Viviana, o prazer foi meu, viu? Eu gosto muito de falar, acho que a medicina hoje em dia a gente tem que falar muito sinceramente, muito claramente, para as pessoas conhecerem. É um prazer estar aqui hoje com você, com todas as pessoas que te acompanham, e espero ter sido útil com essas informações. E sempre que você me convidar, vai ser um grande prazer voltar aqui novamente ao seu programa. Muito obrigado. Dr. Fábio, tenha certeza que foi muito útil a sua informação. E com certeza a gente vai te chamar de novo aqui para falar sobre outro tema. Muito obrigada, viu? E a você de casa, um abraço. Um abraço. E a você de casa também, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Lembrando que se quiser rever tudo que foi falado no Saúde é Vida de hoje, é muito fácil, é só entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente se vê no próximo Saúde é Vida. Se cuida, tchau!